Fala meus amigos e minhas amigas investidores, tudo beleza? Nesse vídeo eu vou mencionar um ponto muito importante que a princípio pode até parecer um pouco bobo, mas sim faz com que a gente receba mais dividendo do fundo imobiliário MXRF11 ou qualquer outro tipo de fundo aí também, se a gente estiver atento a esses pontos aqui. Vou explicar tudo detalhado para vocês e fazer alguns cálculos para vocês entenderem melhor também. Então, se você investe no fundo MXRF11 igual a mim, tem muitas pessoas que investem nele, pessoas novas, e não têm conhecimento sobre alguns pontos que eu vou passar para vocês aqui. Algumas coisas importantes sobre isso que talvez sim possa fazer com que você receba mais dividendos do fundo MXRF11 na hora de você fazer os seus investimentos. Então, se vocês curtem aqui os vídeos do canal, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos que eu for postando para vocês. Mas bora para a telinha do computador para mostrar alguns cálculos para vocês aqui. Sempre quando a gente vê aqui a cotação dele atual de 10,70 que atualmente está custando ele, e a gente vê aqui o PVP dele que está acima, ele está num valor acima do que ele deveria custar, e a gente vira aqui no dividendo yield dele, que está de 12,90%. Sempre quando a gente olha o dividendo yield do MXRF11 aqui, ou de qualquer outro tipo de fundo que está mostrando aqui, ela é sempre baseada na cotação atual aqui do momento, que é de 10,70. Isso aqui é uma foto do momento atual do fundo. Isso não quer dizer se você comprar o fundo hoje, dia 20 de janeiro de 2024, nessa cotação aqui de 10,70 e o dividendo yield de 12,90%, não quer dizer que você vai receber exatamente isso, porque isso se trata de uma foto desse fundo e essa porcentagem é a respeito do valor atual aqui da cota. Se aqui mudar alguns centavos que seja, já vai influenciar aqui no dividendo yield final também. E tem uma forma da gente conseguir aumentar esse dividendo yield aqui. Talvez você possa entrar aqui e ver o valor da cota e o dividendo yield aqui e não gostar, porém tem uma forma de você conseguir aumentar esse dividendo aqui, que é o que acontece agora na minha carteira. O meu dividendo yield final não é o mesmo que está mostrando no site do Investidor 10, que no caso se trata do meu yield on cost. E um ponto muito importante também de fundo imobiliário de papel, eu estou no relatório aqui de novembro do fundo. Se a gente descer aqui e observar, 78% dos fundos é CRI, ou seja, certificados de recebíveis imobiliários. Ou seja, a maior parte aqui do fundo MXRF11 é voltada mais para dívidas imobiliárias. E o que isso significa? Que o valor da cota desse fundo não vai se valorizar tanto quanto um fundo de tijolo. Porque o fundo imobiliário de tijolo tem lá o seu prédio físico, numa estrutura física, em determinado lugar, que tem um certo valor. Exemplo também, um prédio da Paulista, ele tem um certo valor por causa do lugar ser bastante valorizado, portanto o valor desse imóvel sempre vai sendo corrigido pela inflação. Diferente do papel, que certas dívidas não vão se valorizar igual um prédio físico. Mas agora vamos aqui entender como a gente fazer o nosso dividendo yield ser maior do que o lá do site. De acordo com o que eu disse aqui, não compensa você comprar um fundo imobiliário de papel acima do seu valor patrimonial aqui, ou seja, o seu PVP. Porque justamente como eu disse, fundos imobiliários de papel não tendem a se valorizar quanto a um fundo imobiliário de tijolo que tem o seu certa estrutura física, lá, o seu prédio físico em algum determinado lugar que sim tem um valor embutido ali e ele pode se valorizar cada vez mais. Diferente das dívidas aqui imobiliárias dos fundos imobiliários de papéis. Então, ou seja, fundos imobiliários de papéis acaba não compensando você comprar acima do PVP aqui dele. No meu caso, até um aqui, 1.00, eu até compro, porém acima disso eu já não compro, porque ele não tem tanto potencial de valorização quanto um fundo imobiliário de tijolo. E voltando aqui na explicação, no valor que ele está aqui de 10,70 a cotação dele, calculando os últimos 12 meses desse valor aqui, dá uma rentabilidade de 12,90% aqui de dividendo yield. E se eu fizer uma comparação com as minhas compras no meu preço médio aqui que eu paguei de 10,25, o meu dividendo yield final vai acabar sendo maior do que esse dividendo yield aqui que está mostrando no site. E a conta é bem simples, eu até mostrei para vocês no outro vídeo aqui, que basta você pegar os proventos pagos no período de 12 meses e fazer dividido pelo preço atual da ação, ou seja,
o valor da cotação aqui, porém, de vez de eu colocar a cotação, vou colocar o meu preço médio aqui, que vai dar diferença aqui no dividendo yield final. Então já peguei aqui os últimos 12 meses do MXRF11 e agora a gente vai fazer a conta. E o total aqui dos últimos 12 meses de rendimento que o MXRF pagou, calculando tudo, deu exatamente R$ 1,38. Então aqui na calculadora a gente vai colocar aqui o preço final, que é de 1,38, e agora a gente vai dividir pelo meu preço médio, que atualmente está de 10,25. Então voltando aqui, a gente vai colocar aqui dividido por 10,25. Vai dar esse valor aqui e agora é só multiplicar por 100 que a gente já vai descobrir o dividendo yield on cost meu. Vamos fazer aqui vezes 100. E agora a gente descobriu que o meu dividendo yield atual aqui, o meu dividendo yield on cost, é de 13,46 aqui de dividendo yield. Se comparado aqui com o dividendo yield do investidor 10, que é atualmente no valor de 10,70, está de 12,90 e o meu está de 13,46. Ou seja, eu estou ganhando mais aqui do que comparado ao site. Aparentemente pode parecer simples e bobo, mas a forma da gente conseguir ganhar mais do que mostra lá no site é a gente comprando um fundo imobiliário num valor mais baixo. Eu mesmo não compraria o MXRF11 nesse valor aqui de 1,08 no PVP dele atual, que está de 10,70, não compraria de jeito nenhum, porque para mim ele está muito caro, então não compensa eu comprar agora. Como eu disse para vocês, no máximo que eu compraria aqui o MXRF11 é quando o PVP dele está exatamente no 1 ali. Até 1.01 eu aceito, mais do que isso eu já não aceito em fundos de papel. Pô, mas agora você deve estar pensando aí, pô, mas como que eu consigo diminuir o meu preço médio? Justamente fazendo compras inteligentes. Se a gente acompanhar aqui no gráfico de um ano, você pode perceber que tem altos e baixos. Se você conseguir comprar ele abaixo do valor patrimonial dele, se a gente comparar aqui os últimos 5 anos, a gente consegue acompanhar que teve pessoas que aproveitaram essas quedas e acabaram comprando ele num valor bem mais baixo do atual da cota dele aqui. Teve pessoa que comprou ele a quase R$8 aqui, se vocês acompanharem. Então, ou seja, se a pessoa tiver o preço médio dela nessa faixa aqui de 9,6, 9,12, 9,8 centavos aqui, o dividendo yield dela vai ser muito maior do que o meu aqui, se comparado. Eu vou até fazer uma conta aqui no preço de 9,6 aqui, o valor mais baixo que eu achei. Eu vou fazer aqui um cálculo e ver qual seria o dividendo yield on cost de uma pessoa que tem um preço médio de 9,6 aqui do MXRF11. Então, para a gente fazer é bem simples, basta a gente colocar aqui 1,38, que é os últimos rendimentos que o MXRF pagou, dividido por 9,06. Vai dar esse valor aqui, vezes 100. Uma pessoa que tem um valor médio aqui de 9,6 nas compras do MXRF11 teria um dividendo yield on cost aqui de 15,23%. Aqui, ou seja, um dividendo muito alto e muito bacana aqui. Ou seja, você fazendo compras inteligentes, quando o preço da cota do fundo estiver mais baixo do que o valor patrimonial dele, você consegue sim aumentar o seu dividendo se comparado com o do site ou até o meu aqui, passando muito mais do que isso, se você conseguir fazer um preço médio mais baixo. Mas dá pra gente acertar esses momentos de queda ali dos fundos imobiliários? Definitivamente não. A gente não consegue prever quando o fundo imobiliário vai cair ali. Mas o que fazer quando o fundo imobiliário que você tem aí está num valor patrimonial mais alto? Eu considero você olhar todos os fundos imobiliários que você tem e ver o que está com o PVP mais baixo ali atualmente no mercado. Ou seja, você vai pegar ele num valor mais baixo e vai conseguir fazer um preço médio maior, enquanto os outros fundos imobiliários que você tem estão num preço alto e você deixa lá ele paradinho, ele vai continuar pagando os rendimentos para você, porém você está alocando num fundo imobiliário ali que está com um valor um pouco mais descontado, e quando ele aumentar, o seu dividendo yield também vai aumentar, porque você conseguiu fazer um preço médio nele um pouco mais baixo do que o do mercado. Então, ou seja, você vai acompanhando a sua carteira de investimento dos fundos imobiliários e sempre procurando diversificação, claro, é muito bom para você proteger a sua carteira, e acompanhando os fundos imobiliários que você vê ali que está com um preço bacana para você comprar e melhorando o seu preço médio também, e por consequência o seu dividendo yield vai aumentar. E enquanto isso que você está recebendo dividendos dos fundos que estão pagando maior rendimento ali, porém ele está num PVP maior também,
Não necessariamente você vai pegar o dividendo yield de um fundo e vai investir nele mesmo. Não, você pode pegar o dividendo desse fundo que está com PVP maior e alocar esse dinheiro num fundo que está com PVP menor ali, que você vai conseguir melhorar o seu custo médio também. Então, ou seja, importa aí muito o valor que você paga aqui na cotação do fundo que você está comprando. E às vezes a pessoa que chega no site do Investidor 10 e vê a cotação dele atual e vê também o dividendo yield atual e acha bacana, porém não sabe que tem uma forma de você conseguir aumentar ainda mais esse dividendo yield aqui final. Então agora eu quero saber de vocês, se vocês entenderam o conceito desse vídeo aqui. Pega o seu preço médio, vai lá na sua corretora, acompanha o preço médio que você pagou aqui no determinado fundo imobiliário que você quer calcular isso, e com isso você vai pegar os últimos rendimentos desse fundo imobiliário aí que você quer calcular. Exemplo aqui, o MXRF que eu dei de base para vocês, eu vou até deixar aqui o valor, caso você queira calcular, já tem o valor aqui final dele, que eu já peguei todos os rendimentos dele, que deu 1,38, e você vai fazer depois, como está aqui no site, é bem simples, você pega aí os últimos períodos dos 12 meses que o fundo imobiliário pagou, que é aquele valor que eu dei lá, caso você queira calcular o MXRF11, pelo preço atual da sua ação ou do seu fundo imobiliário, aí, que é o seu preço médio. E aí no final você vai fazer vezes 100, que aí você vai conseguir descobrir qual é o seu preço médio atual. Faz a sua conta aí e deixa aqui nos comentários para a gente saber qual é o seu yield on cost final aí. E provavelmente vai ter pessoas que o dividendo yield atual dele, o dividendo yield on cost, pode ser até menor do que o valor lá que está no site do Investidor 10. Porém, isso não tem que se preocupar, você vai pegando os momentos bons que o valor da cota do fundo imobiliário que você quer aportar vai caindo, você vai comprando ele ali num preço mais baixo e, por consequência, o seu dividendo yield final vai aumentando conforme você vai comprando o fundo um pouco mais barato, um pouco mais descontado. Então, caso você esteja recebendo menos dividendos do que ali no próprio site do Investidor 10 ou até menos do que eu, como eu mostrei para vocês, não tem problema, basta você só ir comprando cada vez num preço mais descontado ali o fundo imobiliário que você está investindo e por consequência vai aumentando esse dividendo yield aí, o seu dividendo yield on cost. Lembrando que eu mostrei aqui não se trata de uma recomendação de investimento, basta só para você pegar de análise e entender que sim, é possível você aumentar o seu dividendo yield final aí, se trata do dividendo yield on cost de cada um de vocês. Mas de verdade mesmo, se vocês curtiram esse vídeo ou tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e também não se esqueça de se inscrever e curtir o vídeo que vai estar ajudando eu demais aqui. Mas como de costume, eu fico por aqui, vocês ficam por aí, ficam firmes, ficam fortes e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!